Olá, sou Breno Fernandes e junto com Pedro Henrique vamos apresentar nosso trabalho para a disciplina Trabalho Multidisciplinar, intitulado Algoritmo de Otimização de TI-Buns Sterilizados. A inspiração desse projeto vem da competição Sai Brasil Aerodesign. Nessa competição, o peso vazio da aeronave é fator determinante para a pontuação. Dessa forma, nosso objetivo principal foi criar uma ferramenta capaz de otimizar a estrutura do tail-boom, a cauda do avião, reduzindo seu peso ao máximo e garantindo que ela suporte todas as cargas estruturais sem falhar. Anteriormente, na categoria micro, havia um requerimento de que as aeronaves deveriam ser montadas rapidamente, inviabilizando a configuração de cauda e favorecendo estruturas tubulares. Mudanças recentes no regulamento passaram a permitir tal configuração, criando novas oportunidades de melhoria do projeto. Nossa estimativa inicial é que trocar a configuração tubular padrão por uma treliça otimizada poderia reduzir o peso da peça em até aproximadamente 40%. Nossa função objetivo é minimizar a massa total, que é a soma da densidade vezes o comprimento e a área de cada elemento. No entanto, essa minimização está sujeita a três restrições. Precisamos respeitar os limites de tensão, de flambagem e de deflexão. A primeira restrição é de tensão. Nenhuma barra detalhista pode ultrapassar a tensão de escoamento, ou ruptura do material, seja sendo esticada na tração ou esmagada em compressão. A segunda, muito crítica para estruturas finas, é a flambagem. Não basta a barra resistir à compressão pura. Ela não pode envergar lateralmente sobre carga. Implementamos a equação generalizada de autovalores para garantir que a carga crítica de flambagem não seja atingida. Por fim, a restrição de rigidez. A cauda não pode defletir demais de forma a interferir excessivamente na estabilidade da aeronave. Limitamos limitamos a deflexão, o deslocamento da ponta de cauda, a um valor máximo aceitável segundo requisitos de estabilidade, de forma a garantir a controlabilidade de cada aeronave dentro do Solve. Boa tarde, meu nome é Pedro e dando prosseguimento à nossa apresentação, eu vou comentar sobre o método computacional que utilizamos para resolver o problema proposto. O nosso programa que resolve o problema é composto de duas partes principais, né, o solver 3D e um otimizador baseado em meteorística. Começando explicando o nosso solver 3D, ele é um solver de elementos finitos, baseado em elementos finitos, que a gente implementou em Python, que avalia todas as restrições e o peso total de uma dada estrutura. Ele avalia a tração, a compressão, a flambagem, a deflexão e o peso total da estrutura, que são todos os parâmetros que interessam na resolução do nosso problema. A gente passa para ele alguns parâmetros, como o número de segmentos ao longo da estrutura, as dimensões da base do pórtico e o tipo de estrutura, que é a disposição das barras na geração da geometria do pórtico. E a partir desses parâmetros, a gente consegue gerar uma estrutura e como está tudo parametrizado, a gente consegue usar esses parâmetros para gerar múltiplas estruturas baseado na variação desses parâmetros. Então, temos aqui, por exemplo, alguns exemplos de estrutura que podemos gerar por esse solver. A gente tem aqui quatro estruturas com parâmetros ligeiramente diferentes, que terão valores de flambagem, tensão, deflexão e peso diferentes, mas não temos como descobrir ainda qual dessas estruturas e centenas de outras estruturas que podemos gerar vai ser a melhor estrutura para resolver o nosso problema, porque afinal queremos uma estrutura que seja simultaneamente leve, mas que respeite as restrições mecânicas para que ela não quebre nem dobre e seja uma estrutura funcional. Para isso, a gente implementou, juntamente com esse solver, um otimizador baseado no algoritmo da meteorística BET. É um algoritmo de otimização que é baseado num sonar. Ele é inspirado no método de caça dos morcegos. Eles caçam utilizando sonar, porque os morcegos são cegos. Eles usam é, rastreamento sônico para encontrar as suas presas. Então, o algoritmo é baseado no funcionamento de um sonar. E a ideia é que, dadas soluções iniciais, pontos iniciais, ele vai usar técnicas similares a um sonar para tentar rastrear soluções que podem vir a ser melhores do que ela e assim tentar otimizar o nosso problema. Temos aqui alguns parâmetros principais que estão inclusos nesse solver aí, entre eles frequência, velocidade e posição, já que o método é baseado em ecolocalização. E esse método
foi incorporado juntamente com o nosso solver 3D. Sendo assim, ele, dado uma certa estrutura, ele vai pontuar essa estrutura baseado nos resultados do solver e decidir qual a pontuação final dessa estrutura. Sendo assim, soluções viáveis ou com muita massa são penalizadas, soluções viáveis e com pouca massa são muito valorizadas. Implementamos aí um método de penalidade para fazer os valores convergirem para soluções que são viáveis e mais leves. E ao final da execução do nosso otimizador, selecionamos então a estrutura com a melhor pontuação, que seria, em teoria, a estrutura mais leve e que não vai falhar no teste mecânico. Ele apresentou uma boa convergência para o nosso problema, então não tivemos muitos problemas na execução desse algoritmo. Resumindo novamente o nosso método de resolução, a partir da solução inicial, nós geramos uma nova estrutura, ela é resolvida e verificada usando o nosso solver. Ele pontua, o otimizador pontua a estrutura com base nos parâmetros finais, com base nos resultados finais, e ele vai iterar nesse loop até que todas as interações sejam cumpridas, e ao final ele vai nos dar a estrutura com a melhor pontuação, que é a estrutura ótima. Temos aqui um exemplo, uma imagem que nós tiramos da nossa estrutura ótima, que o nosso otimizador chegou. Temos aí em cima a imagem geométrica da nossa estrutura, uma comparação de deformação na parte inferior esquerda e os valores das tensões na parte inferior na direita. Para validar os nossos resultados, fizemos uma simulação computacional dessa mesma estrutura no aplicativo comercial Synceta FMAP, que é um algoritmo comercial aí já bem conhecido aí no mercado. E, surpreendentemente, os nossos resultados tiveram valores muito próximos dos valores encontrados no FEMAP. Tivemos variação de menos de 1% nos resultados. Então, isso aí comprova que nosso método de otimização está chegando a valores adequados e agora falta só testar os nossos resultados no experimento físico. Com a teoria validada, fomos para a prática. Construímos um protótipo físico. Devido a limitações de orçamento e disponibilidade imediata, usamos palitos de churrasco de madeira de bambu e massa durepoxi para juntas, o que não seria a técnica de fabricação adequada, pois é difícil fazer a junção dos nós no durepoxi. Realizamos dois testes, um com a carga fixa de 3,4 kg, a carga máxima de projeto, e com a carga crescente de forma a testar o limite de flambagem da estrutura. A estrutura pesou 120 gramas, sendo quase metade 52 gramas do Durepox, peso este que com a técnica de fabricação adequada não existiria. Algo que pode ser melhorado no decorrer do projeto, visto que os componentes estruturais pesam apenas 68 gramas. Ela suportou a carga máxima do projeto, validando a simulação. No teste destrutivo, rompeu com apenas 4,5 kg, antes do previsto. Importante, essa falha ocorreu no Durepox e não na madeira das barras, indicando que, de fato, não foi a estrutura em si, nenhum componente estrutural foi danificado, né, para essa carga de 4,5 kg. Isso indica que a geometria da treliça era robusta o suficiente para aguentar os carregamentos e a causa da falha precoce foi a fabricação de forma inadequada. Concluímos que a implementação da ferramenta foi bem sucedida e a redução possível de peso do componente, que era anteriormente 100 gramas na configuração tubulada, foi satisfatória. Entretanto, vale notar as seguintes melhorias nos próximos passos: refazer os ensaios com uma melhor técnica de fabricação, permitir que o algoritmo varie a seção transversal de cada barra, de forma a conseguir geometrias ainda mais leves, e a adição de mais leis de formação no gerador de geometria. Agradecemos a atenção de todos.